Olá, eu sou Maria Vitória da Base Ictus e hoje nós vamos estudar a lição dos adolescentes Sentindo Compaixão. O texto-chave dessa semana é: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Filemão 1:8-9. Bom, aqui como diz o título da nossa lição, a gente vai falar sobre compaixão. Essa palavra que muitas vezes é difícil de a gente aplicar no nosso dia a dia, porque a gente tem que ter compaixão com o próximo, mesmo esse próximo a gente não gostando muito daquela pessoa, ou aquela pessoa tenha feito algo de ruim pra gente tem que mostrar o amor de Deus em nossos atos. Paulo, em Colossenses 3:12, fala: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profundo compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, Paulo, assim como Jesus, ele sempre dá o exemplo pela compaixão, tendo bondade com os outros, humildade, mansidão e paciência. E agora vamos falar um pouco da história dessa semana. Ela fala sobre Paulo quando ele está numa prisão em Roma. E ele conhece uma pessoa, na verdade, essa pessoa conhece Paulo, que é Onésimo. Onésimo sempre foi um cara pagão, um homem que não era correto em seus atos, e ele era um escravo. E aqui diz que entre os que entregaram o coração a Deus em Roma estava Onésimo, um escravo pagão que havia ofendido seu mestre Filemão, um cristão de Colosso, e tinha escapado para Roma. Com seu coração bondoso, Paulo tentou aliviar as necessidades do pobre e então trabalhou para trazer a luz da verdade à sua mente obscurecida. Onésimo ouviu a pregação, confessou seus pecados e se converteu a Cristo. Então, quando Onésimo chegou ali em Roma, ele estava desamparado, ele estava com certo medo por ter fugido de Filemão, e daí ele encontrou Paulo. E Paulo não viu ele como os outros viam, como simplesmente um escravo, um pagão, uma pessoa ruim. Paulo viu alguém que era também filho de Deus, uma pessoa que podia ser convertida, então Paulo demonstrou amor por ele. Paulo deu o exemplo para nós e também o exemplo para Onésimo. E todo aquele tempo que eles ficaram juntos, Paulo foi pregando sobre o amor de Deus e Onésimo percebeu tudo que ele estava fazendo de errado e se converteu. E Paulo, ele ficou muito sensibilizado com isso, com essa conversão de Onésimo, esse arrependimento dele. E todo aquele tempo que eles ficaram juntos, Paulo foi pregando sobre o amor de Deus e Onésimo percebeu tudo que ele estava fazendo de errado e se converteu. E Paulo, ele ficou muito sensibilizado com isso, com essa conversão de Onésimo, esse arrependimento dele. E então Paulo viu que Onésimo seria muito útil para a obra missionária, porque como Paulo deu o exemplo de amor, de bondade, Onésimo também daria para as outras pessoas. E agora Onésimo, porque antes ele não era um bom senhor para o seu mestre, para Filemão, ele não era uma pessoa boa. E agora, depois da sua conversão, depois que Paulo demonstrou esse amor por ele, então, finalmente, aqui diz que ele podia ser verdadeiramente útil a Filemão. Finalmente, ele podia começar a demonstrar seu trabalho com amor e dar o exemplo que Paulo deu para ele. E todo isso é um ciclo do amor, porque se você tratar uma pessoa bem, ou até com um simples bom dia, boa tarde, ou ajudar uma pessoa, por exemplo, para estudar para uma prova, ou ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ajudar uma família necessitada, talvez com alimentos, ou um amigo que está precisando,
de sua ajuda, de um conselho, ou até aquela pessoa que você não é muito com a cara, mas você vê que não tá passando por bons momentos, você fala, você quer alguma ajuda, você tá precisando de alguém para conversar. Isso é muito legal, porque a pessoa reconhece que você é diferente, reconhece que você tem compaixão, que você tem amor, que você é uma pessoa bondosa. Isso que Jesus nos ensinou, isso que Paulo nos ensinou e que devemos seguir. E quando nós nos sentimos sozinhos, quando quando nós não estamos passando por bons momentos, nós precisamos saber que existe uma pessoa, existe um Deus que se preocupa com a gente, que tem compaixão e a gente sabe que a vida cristã não é uma jornada fácil, a vida não é fácil, mas a gente sempre tem um consolo em saber que a gente não tá sozinho. Deus, ele não nos criou para enfrentar tudo isso sozinho. E porque nós fomos criados como seres sociáveis e a compaixão dos componentes essenciais para superarmos os desafios da vida. Então, se você está com algum problema, fale com um amigo, porque a bondade, a compaixão, ela nos ajuda. Fale com Deus, que Ele sempre vai estar aí para te ajudar. E seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa com compaixão. E é isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like. E é isso aí. Tchau, tchau.